Tudo bem, família? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar sobre um episódio que aconteceu conosco recentemente e é mais assim a título de desabafo e de orientação para vocês saberem. Vai ajudar muito os nossos colegas aí, advogados. O que acontece? Recentemente passei por um problema aqui na minha comarca que não deixaram eu entrar numa repartição pública para poder realizar um atendimento com um cliente nosso, né? Um cliente que ele estava custodiado ali dentro. E o que acontece? Ali a autoridade, o advogado daquele estabelecimento, não era delegacia, tá? Não era unidade prisional, a pessoa estava custodiada ali dentro do estabelecimento e o advogado ali não deixou entrar. Primeiramente a recepcionista, né? Não deixou. O que eu fiz? Identifiquei como advogado, falei que estava fazendo exercício da minha profissão e eu preciso atender o cliente a fins de pegar procuração, a fins de acompanhar muitas vezes a colheita do depoimento que é realizada ali dentro do próprio local, né? É uma instituição de saúde, não vou falar qual, é um hospital, uma instituição de saúde. Muitas vezes esse cliente tinha sido alvejado por alguns tiros, então o depoimento é colhido ali mesmo, né? Pelo delegado de polícia ou outra autoridade que for designada para o ato. O que acontece? Não deixaram, primeiramente a recepcionista não deixou, falei para comunicar com a superior dela, não deixou também, fui conversar com ali o responsável, que era inclusive um advogado, muito me espantou que era um advogado responsável ali, por aquele ele não me deixou, ele falou o quê? O que ele falou para mim? Ele falou assim, não doutor, você tem que pedir autorização do batalhão, você tem que pedir autorização do delegado. E o que eu esclareço para vocês, que eu entendo, eu posso estar errado, posso estar equivocado, mas o que eu entendo, baseado na legislação, e não é qualquer legislação, é a legislação federal, que é o Estatuto da OAB, que nós, no exercício da nossa profissão, nós podemos entrar em qualquer estabelecimento público, particular, militar, entendeu? Particular aberto ao público, né? Corrigindo aqui, estabelecimento militar, inclusive, eu até anotei aqui para falar para vocês, o Estatuto da OAB no artigo 7º, inciso 3º, inciso 6º, A, B e C, nos garante, isso que eu acabei de falar, entrar em qualquer estabelecimento, militar, particular, civil, entendeu? Particular aberto ao público, qualquer estabelecimento, ninguém pode nos barrar. A gente não precisa de autorização de juiz, não precisa de autorização de promotor de justiça, de delegado, de pelotão. Primeiramente, que o delegado de polícia e o pelotão da polícia militar, eles apenas cumprem mandado judicial, certo? Ou prendem em flagrante, não fazem nada além disso. Eles não têm autorização, entendeu? Para decretar uma prisão. Eles têm, né, autorização por lei para prender em flagrante, não decretar prisão, só o juiz que faz. Nós não precisamos, nós enquanto advogados, por isso que eu cheguei na portaria do estabelecimento e me identifiquei como advogado, falando que eu iria exercer minha profissão, precisaria realizar um atendimento, né? O que acontece? Nós não precisamos de autorização nem do juiz para poder entrar. A gente entra dentro de penitenciárias. Se tiver um preso dentro do RDD, um regime disciplinar, se tiver custodiado pela rota, pelo BOP, pelo exército, a gente pode atender, entendeu? Que de lá, né? Normalmente, comum, a praxe está custodiada dentro do hospital. A gente não pode atender. Então, isso daí, o que acontece? Insistir muito nisso daí, e isso não pode ficar assim. Se você foi contratado como advogado, você é meu colega advogado, minha colega advogado, você tem que ser firme, você tem que ser combativo. A lei está do nosso lado. O Estatuto da OAB nos garante isso daí. A lei de abuso de autoridade, artigo 32, anotei aqui, né? Reprime essa conduta como crime. É crime de abuso de autoridade, a autoridade coatora que inviabiliza o nosso atendimento como advogado ao nosso cliente, qualquer momento, independente de marcar horário, independente de autorização, inclusive judicial, nós não precisamos disso daí. O que acontece? Fora que a violação do Estatuto da OAB também é outro crime, que é apenado com detenção, inclusive. Então essas pessoas estão praticando crime, e você, advogado, que não faz valer o seu direito, você faz o quê? Você baixa a cabeça, vira a costa e vai embora? Você foi contratado para isso? Entendeu? Porque é incrível uma coisa dessa. Eu, no momento, liguei na nossa comissão de prerrogativa aqui, liguei na nossa subseção, fui muito bem atendido, mas assim, o que eu ouvi, eu fiquei espantado, porque eu ouvi assim, que no hospital não tem jeito, é sempre assim no hospital. Eu falei, mas como assim, sempre assim? Não, é sempre assim. Eu falei, mas a gente não tem uma legislação, nós não tem o Estatuto da OAB, por acaso eu achei a minha OAB no lixo, por acaso?
Estava passando na rua, encontrei essa OAB, então se valer, vale, se não valer, não vale? Ou a gente batalhou para poder estar aqui, a gente nos capacitou para poder estar aqui? O que estão fazendo é violação de uma legislação federal. E quando isso acontece, quem perde é vocês, é a sociedade, é o cliente, porque o advogado é o último fio do escudo da defesa. Se vocês forem violados, ultrajados enquanto no exercício da profissão, acabou. Ninguém, entendeu? Inclusive, o que eu quero falar aqui é o seguinte, tem caso recente que aconteceu agora, guarnição da Polícia Militar de Goiás, ali agrediu, um caso repercutiu muito, aí agrediu um advogado, amarrou com a mão para trás, ou agrediu na face com socos, né? E o que acontece? Foi afastado e foi preso. E aí quem eles contrataram? Um advogado. Contrataram um advogado para defender um PM que agrediu um advogado, né? É engraçado que não contrataram um promotor de justiça, não contrataram um juiz, né? Não contrataram um delegado para defender, contratar um advogado. Então vocês são o último fio do escudo defensivo para proteger direitos e garantias fundamentais, liberdades individuais, o que vocês foram contratados para defender. Vocês não podem tolerar qualquer violação à prerrogativa de vocês, é um absurdo. Isso é crime sim de abuso de autoridade, é crime por violação do Estatuto da OAB. Nós, por exemplo, nós não precisamos, tem no próprio Estatuto da OAB, no artigo 7º, nos garante que nós podemos entrar e sair de repartição pública sem pedir licença. Essa palavra está expressa, eu não estou inventando, sem pedir licença. A gente pode entrar e sair. Agora, eu não vou poder entrar na repartição, no hospital, para atender um cliente. Fiz valer os meus direitos enquanto advogado e entrei, fiz o meu atendimento, a guarnição já estava me esperando, fui muito bem recebido pela guarnição, fiz o meu serviço e saí, não tive problema nenhum, entendeu? Entrei uma pessoa, apenas eu, não estava escoltado, eu tinha 2 agentes penitenciários, 2 PMs, um delegado lá dentro, não tinha risco nenhum, entrei, conversei, tá? E o que acontece? Na minha prerrogativa eu fui informado que era assim mesmo, não tinha jeito, que eu teria que, se quisesse fazer um BO, mandar para a comissão de prerrogativa. Então, o que eu oriento para vocês, sejam firmes. Por quê? Porque no exercício da profissão, das outras categorias são firmes, delegado, promotor de justiça, o juiz vai insultar um juiz para você ver, você sai preso naquele momento, entendeu? Agora nós possuímos a mesma hierarquia perante a lei, juiz, promotor, advogado, defensor, delegado, possuem a mesma hierarquia perante a lei. Não seja uma pessoa arrogante, seja sempre educado, trata com urbanidade, nunca xingue. Eu fiquei alterado no momento, mas não proferi um xingamento. Não desrespeitei ninguém, simplesmente exigi que se valesse o meu direito quanto advogado, entendeu? E o que eu fui informado depois pela comissão nossa de prerrogativa é que de vários advogados que foram lá, eu fui o único que consegui entrar. Engraçado, complicado uma situação dessa, entendeu? Então o que eu falo para vocês, dependendo da subseção que vocês estão, da OAB, acione a comissão de prerrogativa, faça que um advogado vá lá, o advogado da comissão, presidente da comissão de prerrogativas, vai lá, faça exigir valer o direito de vocês, chame a polícia militar, acione a guarnição, abra um boletim de ocorrência, tá, por crime da violação do Estatuto da OAB, é um crime próprio, tem penalidade para isso. Faça também esse BO, esse boletim de ocorrência por abuso de autoridade, porque e leve para frente. Oficie os superiores da autoridade coatora, oficie o alto escalão do hospital, o juiz, primeiro grau. Se a pessoa tiver foro de prerrogativa, autoridade coatora, oficie o tribunal, vá para cima, faça valer o seu direito, porque senão você não é um advogado, é um frouxo, foi contratado e não consegue garantir os seus próprios direitos, o que dirá garantir o direito do seu cliente, tá? Ali, graças a Deus, deu certo o nosso serviço, mas eu fiquei espantado como nós somos tratados nessas repartições, eu fiquei espantado que eu fui tolhido inicialmente de exercer o meu direito por um advogado, por um colega de classe, um colega de profissão, um advogado que representa aquela instituição. Eu fiquei espantado porque eu não tive o suporte necessário. Tive um suporte sim, fui bem atendido pelos advogados responsáveis aqui pela subseção da minha cidade, mas não necessário, tá? Mas vocês façam valer, porque afinal, vocês advogados não estão aí do nada. Vocês não nasceram advogados, vocês lutaram para estar, se capacitaram, e garanto o direito
não só de vocês, mas do cliente de vocês. E você, clientes, tem que ter um advogado combativo. Se você tiver um advogado que baixa a cabeça, ele vai baixar a cabeça para o promotor na audiência, ele vai baixar a cabeça para o juiz, ele vai baixar a cabeça para o PM. E isso não está certo. Aqui não promovo de forma alguma, né, uma revolta ou um xingamento, algo dessa natureza. Não, eu promovo o que? Garantir, fazer, exigir os direitos do advogado. Faça exigir os seus direitos. E é isso que eu queria falar, quase como se fosse um desabafo, porque a gente fica indignado como que é a situação dentro dessas instituições. Não foi só eu que passei por esse problema, só que todas as vezes que eu fui no hospital, eu entrei. Todas as vezes eu entrei. Se você não entrou, é porque você está com uma postura incompatível com a postura correta do exercício da advocacia. Seja mais firme, acione suas prerrogativas e leve essa situação para frente. Só assim eles vão fazer valer os nossos direitos.